Olá, pessoal do Fiscaliza Auto Tietê, sou Jaqueline Benevides e estou aqui na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, ao lado do vereador Edson Santos, para falar desses últimos 6 meses. Gestão nova, projeto novo, ideias novas, ar novo, como que está sendo para você? O ar novo está sendo ótimo, né? Novos ares, sempre é bom respirar, mas muito trabalho, né? Você sabe, você tem acompanhado aí o trabalho junto ao nosso presidente Farofa. Eu sou o primeiro secretário, né? Estou o primeiro secretário da mesa diretiva e a gente divide as tarefas com o vereador Farofa, a gente pauta os projetos que vão para a sessão. Bastante trabalho, mas eu acho que assim a gente está caminhando, a gente vê um interesse muito grande dos vereadores em estarem caminhando com o executivo, aprovando os projetos de interesse da cidade, do cidadão, e isso é muito importante. Mas é bastante trabalho mesmo, a gente tem se dedicado a isso. Eu até estava comentando com ele que eu pensava que era só o presidente que não fazia parte das comissões. Ele falou, não, eu também não posso, né? Sim. Que eu estava verificando aqui até para a gente trabalhar os temas. E eu queria te perguntar até isso mesmo, como que está sendo esse seu olhar genérico? Porque como você não está participando diretamente, o seu olhar tem que ser bem amplo diante dos temas, como que você está trabalhando isso? Sim, eu sempre integrei a comissão de assistência social, né? Já fui da comissão de finanças, várias comissões, mas sempre na social eu sempre estava, né? Mas agora você tem que ter um olhar num todo. Mas eu vejo todos os vereadores preocupados e todos os vereadores trabalhando em todas as comissões, né? Eu acho que isso mostra o interesse de cada vereador em estar ajudando o executivo, em estar preocupado com o cidadão, com a população da cidade. Vejo todos trabalhando e você sabe a importância que tem o trabalho das comissões, a comissão de saúde, a comissão de educação, são todas as comissões e que traz benefício, né? O resultado do trabalho dos vereadores traz o benefício para toda a comunidade e para toda a população. Então vejo hoje vereadores assim, todos, eu falo todos porque você acaba ficando, né, com um olhar meio de fora, né, agora na mesa diretiva, mas eu vejo todos os vereadores trabalhando muito. Uma inovação durante esses 6 meses foi a criação da Secretaria da Longevidade. Você que tem batido muito na tecla do plano do idoso também, muita coisa que você vem construindo isso e mostrando essa importância. Como que foi para você essa construção, saber que a gestão de fato concretizaria isso, de criar essa secretaria? Seu olhar está sendo positivo? Sim. Conta pra gente. Sim, com certeza. Eu acho que foram 2 secretarias que foram criadas pela prefeita Mara Bertaioli, que é a Secretaria da Mulher, que eu sempre defendi também enquanto estava, inclusive, na assistência social, e a Secretaria da Longevidade. Eu falo sempre para as pessoas, quando você tem um idoso, e todo mundo sabe que eu tenho uma mãe, né, com 88 anos, né, e que você sabe todas as necessidades, você sabe de tudo que um idoso passa, né? Uhum. Então, para a gente que tem um idoso dentro de casa, você consegue ter um olhar diferenciado por um todo, né? Então a prefeita acertou na criação da Secretaria. A gente tem que ter esse olhar, né, de proteção. Eu sempre me baseio muito, né, na Juraci do Conselho Municipal do Idoso, né, que é uma lutadora. Aqui em Mogi, falar de idoso, são 2 pessoas que vêm em nossa mente, a Juraci e o Padre Vicente, que infelizmente nos deixou, porque foi o Padre Vicente que começou todo esse trabalho na cidade em prol do idoso. Então eu vi com um olhar muito positivo a criação da Secretaria. A gente sabe dos projetos que tem ainda, que a prefeita vai estar colocando em benefício do idoso na cidade. Eu acho que isso mostra o acarinhamento, né, de se ter uma prefeita com um olhar que a Mara tem hoje pela cidade. E isso a população está enxergando também. Em questão partidária, como tem sido lidar? A gente tem falado, o PL cresceu bastante. Sim. Dentro da Câmara Municipal, né, com novos filiados. Recentemente a gente teve Botelho. Vocês do PSD que apoiaram a gestão da Mara, que caminharam lado a lado, junto com o Theo também, né? Sim. Que foi eleito vice. Como que o partido está nesse momento, assim, em questão de conjuntura? Tem o Bigêmeos também, né, que está fazendo excelente trabalho. Sim, também, né? Sim. Conta pra gente. Eu acho que assim, hoje o PSD aqui, eu, Bigêmeos, o vereador Otto, todos trabalhando muito também e sempre apoiando, né, a prefeita Mara e o Theo Cusatz. É o papel. A gente faz parte de um grupo político, né? Vocês sabem do grupo político que a gente faz parte, e hoje esse grupo político administra a cidade. Então hoje nós aqui na Câmara temos a responsabilidade
que está ajudando a prefeita Mara Bertaioli a cuidar da cidade também. E vocês três se reúnem, discutem partidariamente as pautas? Como que é essa dinâmica? A gente conversa bastante, a gente tem um bom relacionamento, né? Hoje o líder, né, do PSD, eu fui líder em alguns mandatos, e hoje o líder é o Otto Rezende, né? Mas a gente conversa assim, e também tem as reuniões de líderes aqui da casa, né? Eu acabo participando de todas as reuniões por ser o primeiro secretário, né? Mas o Otto também tem participado das reuniões de lideranças e a gente também conversa, né, em corredor, você conversa em plenário, você conversa no gabinete do vereador, né? Então a gente trabalha unido em prol da cidade. E questão de emendas, a gente vê, assim, já é notório, acho que todo mundo já sabe, que os recursos do município eles são muito escassos, então precisa se buscar emendas. A questão de ter várias representatividades dentro da Câmara Municipal é muito importante justamente para isso, porque você consegue, dentro desse eixo, captar recurso de um partido, de outro, enfim, né? Como que está sendo essa construção? Tem alguma emenda que você coloca como prioritária para buscar com alguém? Tem um deputado que já é bem parceiro, a gente sabe que tem isso, né? Independente de sigla, tá, gente? Vale dizer que uma tendência, às vezes, é se utilizar da própria sigla, mas isso não é uma regra geral, né? O vereador, ele representa a cidade e tem o compromisso no Congresso Nacional para falar com qualquer deputado. Como que está sendo para vocês? Então, para você, né, especificamente? Sim. Não, na verdade, tem saído emendas ainda da época do Marco Bertaioli, deputado federal, e que tem sido entregue agora recente a algumas entidades que receberam veículos. A PAE foi contemplada com recursos, a ABRAC foi contemplada com veículo, aqui as irmãs da creche do Socorro contempladas com veículos, e outros que estão para chegar. O Instituto Pro Mais Vida vai receber recursos também de emendas que são da época do Bertaioli, deputado federal. Hoje você vê que são vários deputados daqui da região trabalhando pela cidade, né? Então eu posso citar para você o Márcio Alvino, o André do Prado, o Marcos Damasio, mas tem outros vereadores também que são comprometidos com outros deputados, e eu acho importante, e isso foi o que você falou, não importa a sigla. Eu sei que o Iduígues, pelo PT, sempre busca recurso também, é um parceiro, tem sido um parceiro da administração. A própria vereadora Inês Paz, minha vizinha aqui de gabinete, também busca. Eu acho que todos os vereadores têm um vínculo com algum deputado e têm buscado recurso. Isso é importante, essa representatividade, né? E sabe o que eu ia te perguntar? Porque assim, a gente sabe da burocracia que é, até você mencionou aqui, emendas da época do Bertaioli que hoje estão chegando onde devidamente devem chegar. Na sua percepção e experiência, o que você acha que falta no legislativo, e aí vamos falar do município, para as coisas serem mais ágeis, mais eficazes para a população? Mas você sabe que acaba demorando um pouquinho e tudo mais, mas eu acho que, vamos falar desse governo, né? A prefeita fala isso, eu estive com ela agora há pouco, né? A gente sempre fala disso, né? O que puder acelerar vai ser acelerado. Eu acho que isso, nesse governo, a gente não vai ter problema. Não falta vontade de acelerar. De jeito nenhum. Na gestão passada a gente chegou a perder emenda, né? Porque parou no meio do caminho. Eu lembro de uma situação, acho que do Marcos Damasio, que eram, acho que 400 mil para asfaltar uma rua no bairro de Varinhas, e que acabou perdendo, que não deram importância. Que não é o que acontece nessa administração, né? A gente sabe que recurso está escasso, então você não pode perder recurso. E a prefeita sempre fala, o que vocês puderem correr atrás de emenda, corram, que é para ajudar. Então... Uma coisa também que vendo da sua atuação, é que diante da sua proximidade com a prefeita, tem um vínculo aí de amizade de muitos anos, vocês estão conseguindo fiscalizar mais de perto e de estar indo nas inaugurações, Sim. de estar buscando o secretariado. Como tem sido essa articulação e o que você tem sentido de diferença de poder efetivamente participar? Porque, desculpa, modéstia à parte, na gestão anterior a gente via sempre os mesmos lá e não era uma coisa tão aberta, né? É diferente, né? Quando você faz parte disso, né? Hoje eu me sinto parte, que não era o que acontecia no governo passado, e você sabe, você acompanhou, né? Hoje é diferente, né? Realmente a gente tem uma relação muito próxima com a Mara, além de ser amigo, né? E a gente trabalhou muito próximo durante 8 anos, né? Porque eu era secretário adjunto de Assistência Social, mas ajudava a Mara no Fundo Social, então foram 8 anos de trabalho junto, né?
tudo isso facilita, e o secretariado também, né? O secretariado também é um secretariado conhecido, o secretariado da cidade, que muitos fizeram parte do governo do Bertaioli, outros não, mas já tinham vínculo com a gente, porque também são da cidade, né? Fica muito mais fácil você trabalhar dessa maneira. Então, eu uma vez falei que eu queria ter o mandato, que esse mandato seria o meu mandato que eu não tive. E eu estou conseguindo me encontrar nisso, né? É claro que exige muito mais esforço, muito mais trabalho, mas você vê resultado desse trabalho. Isso é uma coisa que a gente viu muito no período da pandemia e melhorou. Na parte de assistência social, eu acho que teve um impacto profundo nisso, de rastreio e de acompanhamento. A gente vivia muitas crianças pedindo nos faróis, né? Pedindo alimento, pedindo dinheiro. E eu me lembro de ter ido na secretaria anterior para entender, porque a gente recebia muita demanda disso. Nós vemos que, de modo geral, as coisas avançaram, né? Existe política pública voltada ao morador de rua, existe acolhimento, existe a questão do próprio combate ao alcoolismo, né? Ao uso de drogas. Como que você está vendo isso? Isso para você... O Edson, que foi secretário adjunto, enxerga avanço, retrocesso? Como você está enxergando essa parte de assistência e respaldo para os moradores de rua? Existem avanços, aconteceram muitos avanços na gestão do Bertaioli lá atrás, né? Eu sempre falo isso, quando a gente chegou na prefeitura com o Marco, os CRAS, os CREAS, eles não eram municipalizados, né? Eles eram uma organização que recebia recurso, né? E logo de cara foi feito o concurso público para preencher vagas, né? Foi quando foi municipalizado muito serviço, e de lá para cá realmente teve um avanço muito grande na assistência social. Depois também teve o avanço nos recursos da assistência social, e tem o trabalho efetivo do dia a dia, né? Eu, por exemplo, você citou criança, eu sou aquele cara que quando eu passo em algum lugar que tem criança, eu ligo, porque eu sei que tem uma equipe de abordagem da assistência que faz isso, eu ligo direto e falo. Às vezes tem mães com crianças de colo aí sentadas em algum lugar pedindo, vendendo alguma coisa, a própria pessoa em situação de rua. É complexo, você sabe disso. Falar que a gente você vai acabar com não vai ter pessoa em situação de rua, é mentira, não vai ter, isso não é só... Dá mais essa fase que não o é Brasil só tá em Mogi, passando, não é né? só no Brasil, em todos os lugares, né? Mas você consegue amenizar esse trabalho, e essa equipe de abordagem que a cidade tem, e que isso foi implantado na gestão do Bertaioli, enquanto prefeito, funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Você não tem como obrigar a pessoa a sair da rua, né? Mas a gente tenta sempre conversar, porque você sabe que... Por que ele fica na rua? Ele fica na rua porque o brasileiro, você sabe que tem um coração bondoso, né? E se ele fica na rua, ele vai receber um trocadinho, alguém vai comprar alguma coisa para ele, e às vezes isso atrapalha, porque daí a equipe não consegue levar ele para um abrigo. Então a gente sempre tenta convencer as pessoas a não darem essa doação na rua, se puder doar no abrigo, né? Eu lembro quando eu estava como secretário, a gente teve várias reuniões, inclusive com algumas igrejas ou grupos de pessoas que queriam, por exemplo, servir algo na rua. Eu falei, não, mas na rua não, vamos combinar, vocês podem servir lá no abrigo, você leva, cozinha lá e serve para eles lá, porque dá uma maneira da pessoa também sair da rua e ir para o abrigo, senão ele vai ficar esperando realmente ali aquele marmitex quente, aquele cobertor. E outra, deixar bem claro, as pessoas pensam que a gente é contra. Não sou contra isso, tá? A gente não tem como impedir isso, cada um faz o que o coração manda, né? Mas se puder ser direto no abrigo, facilita, porque daí o morador vai sair, a pessoa em situação de rua sai da rua e vai para um abrigo, onde vai ter um banho quente, uma cama, né, confortável para ele passar a noite e não ficar aí no frio da madrugada. É que a bondade mal feita, ela nunca vai gerar um resultado positivo, as pessoas precisam entender isso, né? Quando você, de forma voluntária, quer ajudar alguém, acho que você tem que procurar os meios menos nocivos para isso. Aquela história assim, né? Isso acontece na rua da minha mãe, por exemplo. Tem uma vizinha que ela começou a colocar um potinho de ração Pro cachorro? Pro cachorro, pra gato. A casa dela hoje em dia... Os cachorros vão acostumar e vão lá. Sempre vão lá. E o que acontece? Eu tô usando isso de animal, mas no sentido de que o quê? Pra vocês entenderem. Esse animalzinho, ele precisa de um lar seguro, na qual ele não vá pra rua. E quando você fomenta isso,
Até quem tem e não cuida direito, fala assim, tá comendo lá fora, deixa, a vizinha ali tem. Então a gente tem que ter uma responsabilidade com a sociedade de fazer a pessoa evoluir para melhor, não se manter naquela comiseração, né? Infelizmente, quem mora na rua tem muitas vezes uma mente muito fechada. Eu conheço uma pessoa muito próxima, família ainda, isso me impactou muito, que ela falava, o irmão chegou e falou assim, olha, eu te dou um carro, eu abro uma empresa para você e eu te dou uma faculdade. Eu só quero que você saia das drogas. Ele virou e falou, fica com tudo que você tem. Eu vou continuar com minha droga e pronto. Então você vê que começa tudo pela mente. A gente tem que trabalhar a mente dessas pessoas com amor, carinho. Sim. E também com política pública correta, né, Edson? Sim, é o que fecha, né? A política pública é aquela que vem para fechar o cerco, entre aspas, né? Porque também não tem como você convencer a pessoa a sair da rua se você não tem um local adequado, um abrigo decente para estar recebendo, né? E você tem uma boa articulação também, uma boa conversa com as entidades, né, igrejas. Sim. Como que isso impacta no seu mandato, na sua entrega? Uma coisa que eu não tinha essa percepção antes e hoje eu tenho, do quanto que o trabalho do bastidor do vereador Sim. é muito mais intenso e produtivo do que às vezes ali na sessão, né? Porque por fora ele está visitando, ele está acompanhando. Como tem sido para você esse contato mesmo? Na verdade, o que eu enxergo, né? São braços que a gente tem nos bairros, né? O que eu chamo de braço? São as igrejas, independente da religião, se é católica, se é evangélica, se é um centro de umbanda, um centro espírita, independente disso, ela é um braço. Você tem as associações de moradores de bairro que eu sempre valorizei muito. Tem aquelas senhorinhas que a gente chama de lideranças de bairro. Minha mãe, e eu não escondo isso, eu falo para todo mundo que a primeira eleição, quem ganhou a minha primeira eleição no Jardim Araci, não fui eu, foi minha mãe. Porque ninguém falava assim, eu vou votar no Edson, no Edinho, vou votar no filho da Dona Isaura. Eu vou votar no filho da Dona Isaura. Por quê? Ela a vida toda teve um trabalho no bairro. E essas pessoas, elas conseguem ter aquele olhar que às vezes o poder público não consegue, porque ela está lá no bairro. Ela sabe aquela família que tem um número maior de filhos, aquela que tem a mulher que tem um marido alcoólatra, um filho alcoólatra, aquela que tem um doente acamado, um idoso acamado. Às vezes o poder público não consegue enxergar, mas aquela senhorinha lá do bairro enxerga, né? E então você trabalhando com essas pessoas, você consegue atingir aquele público real que a gente tem que enxergar. Então eu valorizo muito mesmo o trabalho das igrejas, associações de moradores, lideranças de bairro. Você sabe que a gente sempre trabalhou muito isso no Fundo Social, né? E sempre deu muito certo esse trabalho. Inclusive pode ser uma coisa simples, por exemplo, campanha do agasalho. É simples, mas através dessas senhoras você consegue fazer que aquele agasalho chegue em quem realmente precisa. É simples para quem dá, mas grandioso para quem recebe. Exatamente, né? É isso. Faz bem para aquele que recebe, faz bem para aquele que está doando. E dá aquela segurança, no caso aí que hoje a Mayra Cusatz está à frente do Fundo Social e com muita competência, por sinal, ela fica tranquila porque ela sabe que aquelas doações vão chegar às mãos de quem realmente precisa através dessas associações de moradores, igrejas, senhoras que fazem trabalhos aí, senhorinha que levanta 4 horas da manhã para poder entregar leite do programa Viva Leite e não ganha nada. Essas senhoras não ganham nada que eu digo financeiramente, né? É um trabalho voluntário que tem que ser valorizado e a vida toda eu gostei muito de trabalhar vinculado a essas pessoas. Você tem experiência já, mas eu acho que você agregou, o que você consegue tirar desses 6 primeiros meses? O que mudou para o Edson Santos? Mudou porque é assim, hoje você tem um secretariado conhecido, você tem uma prefeita e um vice-prefeito, você tem um elo forte com eles, onde você consegue ter diálogo e através desse diálogo você consegue melhorar a vida das pessoas. Hoje, por exemplo, vamos lá, o que eu tenho sentido melhora na cidade e que não é o Edson Santos que está falando, mas são pessoas dessas que eu citei para você. Porque uma coisa é uma pessoa elogiar algo e você sabe que criticar é muito mais fácil do que elogiar, né? Isso a gente está acostumado já, a crítica é muito mais fácil. Mas eu vejo muitas senhoras de associações, lideranças de bairro, começando a elogiar a saúde. E às vezes elas colocam alguns equipamentos específicos, eu posso citar aqui sem problema nenhum. A Unidade Básica de Saúde do Jardim Universo tem sido muito elogiada pelo trabalho que está sendo feito lá. A única em Jundiapeba, a própria UPA do Rodeio,
né? Então, quando as pessoas, né, começam a elogiar, e se essas pessoas forem, se elas liderarem outras, daí não é uma pessoa que está falando, é uma pessoa que representa um grupo. Você vê que a administração está caminhando e caminhando da maneira certa, que é o que a gente quer, né? E hoje, com a imprensa, com as redes sociais, você acaba acompanhando, e eu tenho acompanhado muito isso, né? E eu sou daquele que, se eu recebo um elogio aqui, um áudio de alguém elogiando, vamos citar aqui, qualquer unidade de saúde, eu faço questão de mandar para a Rebeca, para o Theo, para a prefeita, porque eu acho que é importante, motiva, exatamente, porque assim você está aqui no gabinete preocupado e as coisas estão acontecendo lá, né? E é isso que é importante. Você trabalhar, isso eu percebi, né? Você sabe muito bem o trabalho da gente, foi muito crítico na gestão passada, mas você percebe que são dois lados da moeda. Quando você critica muito, tem um lado da consciência para quem é humilde de entender com o erro e falar, peraí, tá criticando? Não, isso daqui tá certo, então eu vou mudar. Mas também tem um lado que muita gente fala assim, já que estão criticando, já que ninguém me reconhece, eu não vou fazer nada. E é nosso dinheiro que está aplicado no setor público. Então acho que a gente tem que ter as duas vias, a via da crítica e tem que ter a via também do elogio, de mostrar que o trabalho está valendo a pena. Que está melhorando, né? Isso para que, legal, nossa, se a UBS do Jardim Universo está funcionando tão bem, se está tendo bastante atendimento, então, o pessoal está elogiando bastante, vamos melhorar ainda mais. Então, acho que tem que ter esse impulso, né? E outra, acaba aquela outra unidade, o Jardim Universo está bem, nós vamos ficar bem também, vamos... Entendeu? Eu brinco com o pessoal... Concorrência do bem. Quer receber elogio do vereador, então tem que trabalhar bem aí, porque a população precisa reconhecer isso. É claro que críticas a gente vai receber, são 7 meses de governo, é muito pouco ainda, tem muito o que fazer. Mas a gente vê que tem um planejamento para tudo isso, né? Ninguém está brincando de ser prefeita, de vice-prefeito. É um grupo sério que já administrou a cidade, que agora volta a administrar novamente. Então é responsabilidade. A gente sabe da nossa responsabilidade aqui enquanto vereador e a Mari e o Theo enquanto prefeito e os secretários também, né? A responsabilidade... a gente passou por um processo eleitoral, você assumiu compromissos pela cidade, né? E hoje é o momento da gente se organizar para dar retorno para essa população que confiou no nosso trabalho. Edson, acho que para finalizar, eu queria que você fosse voz do povo e falasse uma área que você acha que precisa de melhorias. A gente sabe que é muito difícil, 100% nunca vai estar, que nem a casa da gente. Você limpa tudo, né? Você paga uma bela de uma faxina. Aí, quando você chega em casa, que os filhos chegam em casa, o que acontece? Fica tudo bagunçado de novo e você tem que limpar de novo, olhar ali no ponto que ficou sujo, tá tudo limpo a louça, agora já não tá mais, eu preciso lavar. E na administração pública não é diferente, porque você tá lidando com uma cidade viva, ela flui o tempo inteiro com ações ou omissões da questão de quem faz a gestão, né? Conta um sonho pra gente, algo que você fala assim, essa área eu queria que melhorasse muito, assim, ainda que seja uma utopia, abre o coração pra gente, fala do que seu coração almeja pra cidade. Eu acho que a mobilidade, eu ainda tive hoje com o secretário Ari Kamiyama, a mobilidade é uma área, né, porque a gente também enfrenta, né, o trânsito do dia a dia. Eu moro numa região que tem o trânsito, né, mas só que assim, aquilo que eu te falei, mas hoje eu vejo projetos para que se melhore esse trânsito, entendeu? Uma coisa é você viver o trânsito do dia e não enxergar nada, ninguém dá bola, né? E que não é o caso do que está acontecendo agora. A gente vê planos de administração para melhorar a mobilidade na cidade, né? Porque a cidade cresceu e hoje todo mundo tem carro e na mesma casa são quantos carros? Às vezes a mulher tem um carro, o marido tem outro, os filhos, cada um tem um carro, né? E que está na rua. Então hoje eu vejo a preocupação da administração e vejo o planejamento sendo feito para isso, tá? E eu tenho certeza que vai dar certo e vai melhorar. Então, pessoal, esse é um balanço, é genérico mesmo, é sentir como que está sendo, como o próprio Edson falou, o primeiro ano é um bebezinho ainda, tem muita coisa para acontecer, o orçamento vai mudar, né? Estava com a gestão anterior até o final do ano, na verdade, depois vai ser 100% a gestão, e aí que a gente vai sentir mesmo. Para que a gestão venha, a gente torce pela cidade, a gente torce para que os vereadores consigam cumprir.
Ano que vem tem eleição. Imagina como que tá pro partido, para vocês, negociando apoio. Meu Deus do céu. A gente tá acompanhando e depois, numa próxima, a gente te pergunta quem tu vai apoiar, como que vai ser. Mas, assim, os passarinhos contam que o negócio não tá tão ameno, porque realmente a região precisa de representatividade. Sim, e tem muitos nomes bons. Eu estaria ficando louca. Eu ficaria louca. Uma situação dessa. Então, boa sorte para vocês nessa articulação. Mas a gente ficaria louco se não tivesse nome para colocar. Quando você tem nomes bons, né? Pela cidade, pela região, até facilita, né? Agora, é importante realmente que se votem candidatos da cidade, da região. A gente precisa ter uma representatividade tanto na Assembleia Legislativa como lá nos nossos deputados federais, né? Então, porque é de lá que vem o recurso. E agora é a melhor hora para buscar recurso lá em Brasília, né? Porque agora tá todo mundo querendo aparecer nos municípios. Então, que vocês tenham muita iluminação para chegar lá com o projeto, ó, esse aqui que a gente quer para Mogi. Porque vem, viu, gente? Essa é a melhor época e vocês vão ver. Até final do ano vocês vão ver o que eu tô falando. É verdade. Tem um monte de emenda para cidades. Mas é importante que tá todo mundo trabalhando em prol do município, né? Isso dá um gás na gente. Quando você vê também seus pedidos sendo atendidos, você vendo a população acreditando naquilo que a gente falou lá durante a eleição, ela falou, olha, está acontecendo realmente e vai ser assim durante os 4 anos, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima entrevista e a gente segue acompanhando a política aqui de Mogi do Alto Tietê.